Olá, pessoal! Aqui quem fala é a engenheira ambiental Emily Casagrande. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da CEAMB. Neste quarto episódio, o engenheiro ambiental Fernando Basquiroto de Souza irá conversar com o engenheiro ambiental Victor Luiz Padilha sobre hidrologia, gestão territorial, modelagem hidrológica e muito mais. Confiram! Este episódio é patrocinado pela HRA, Engenharia e Meio Ambiente. Você está precisando realizar um estudo hidrológico? Venha conhecer o serviço oferecido pela HRA Engenharia, onde pesquisadores e parceiros trazem soluções para o empreendimento. A HRA Engenharia atua com foco nas áreas de hidrologia aplicada, gestão de recursos hídricos e modelagem matemática, prestando serviços como estudos hidrológicos e hidráulicos, outorga de recursos hídricos e hidrometria. Confira mais no site hraeng.com.br ou no Instagram hraeng.amb. Bom dia, pessoal. Aqui é o Fernando da ACEAMB. Estamos começando aí mais um episódio do podcast da ACEAMB. E nesse episódio vamos estar conversando aí com o Victor Padilha. Boa noite, Victor. Gostaria de agradecer aí a tua presença aí, estar compartilhando um pouco do seu trabalho. E já vamos começar com a primeira pergunta aí, comentar um pouco aí sobre a tua carreira. Como é que tu começou a trabalhar com hidrologia? Como é que o pessoal... Isso foi algum interesse da graduação? Como é que apareceu esse perfil aí para você? Bacana, Fernando. Primeiro, boa noite a todos, né? Agradeço aí o convite da CM para estar participando desse podcast. Então, me apresentar primeiro, né? Sou engenheiro hidrólogo Victor Luiz Padilha, engenheiro ambiental de formação, mestre na área de hidrologia e, se tudo der certo, doutor em breve. Atualmente sou sócio, proprietário da HRA, Hydrological Research Associates, Engenharia e Meio Ambiente, e consultor hidrólogo da Defesa Civil do Estado. E aí, já entrando na sua pergunta, né, Fernando, Sim. como que eu comecei a trabalhar com hidrologia, né, enfim, né, esse início de carreira, na verdade é um misto de mistura aí de informações, né, de curiosidades, né. Logo que a gente ingressa aí na engenharia ambiental, acho que todos podem dizer por si próprios aí, né, que são diversos segmentos, né, são áreas multidisciplinares, então a gente acaba ficando bem fascinado por participar de diversos ramos aí, segmentos, né, dentro da engenharia ambiental. E eu acabei me identificando com hidrologia, foi ainda, desde que eu me entendo por cria de engenheiro, ainda lá por volta da segunda, terceira, talvez quarta fase, né, se envolvendo com projetos aí como bolsas voluntárias, inclusive, na época, de mestrandos, doutorandos, né, na universidade. Me formei na UDESC, né, Universidade do Estado de Santa Catarina, em Lages, e aí lá eu comecei a me envolver um pouco com a hidrologia, né, propriamente dita, né. Eu ainda nem tinha feito a cadeira, a disciplina de hidrologia, né, e acabei me envolvendo pelo laboratório de hidrologia, né. Então, auxiliando mestrandos, né, e na época era só mestrandos, né, depois que começou a ter alguns doutores, era um curso novo na época, e aí a gente começou a se aprofundar, não tinha todo aquele know-how que a gente sabe que tem hoje nas universidades mais tradicionais, né, e que já tem aí uma história de mais de 20 anos, né, no caso ali, na época tinha 5 anos de universidade daquele curso, né, nem isso, eu acho, e aí a hidrologia era algo, né, sem muitas informações, só um professor que deu o start, né, na disciplina, deu start na pesquisa na área, né. Um mestrando aceitou o desafio, eu aceitei como bolsista, né. Sim, foi meio que, digamos assim, sem saber como seria, né. E aí, quando começou a se desenrolar, na época era um projeto com um modelo hidrológico top model, né. Um modelo bem bruto, digamos assim, ele tem uma interface bem ele é em Fortran, né, para quem trabalha bastante com programação, é uma linguagem já mais antiga, e
enfim, desenvolvido na Universidade de Leeds pelo Bivin, né, uma referência na hidrologia no mundo aí. E esse modelo que, na verdade, despertou interesse de fato, né, para trabalhar com hidrologia, né, depois, né, futuramente como profissional de fato. Mas, assim, digamos assim, a chama acendeu, né, nessa época, né, ainda como bolsista voluntário, num projeto, um modelo que ninguém sabia exatamente o que fazia, né, e a gente tinha que descobrir a linguagem lá em Fortran, né, entender os erros quando a gente rodava ele, né, o modelo hidrológico nada mais é do que a reprodução do ciclo hidrológico, né, com as informações, os inputs que a gente tem de uma bacia hidrográfica, né, ou de uma área de interesse. Então era basicamente isso que a gente fazia e, enfim, esse foi o início, né, da carreira. E acho que eu posso ir falando aos poucos aí para ti, né, ao longo da nossa conversa. Então vamos dizer que você começou dentro de uma área acadêmica e acabou partindo depois mais para prestação de serviços ali depois que se formou, né? Isso mesmo. Bom, aí a continuação dessa trajetória foi assim, né? Depois vem uma bolsa remunerada, né? Aí eu pude participar de simpósios, né? Junto na BR Hidro, né? Que antes era... na verdade, ela continua, a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, né? Ela acontece aí os eventos, né? E aí são eventos nacionais, onde a gente encontra as referências no país, né? E às vezes até internacionais, apresentando trabalhos aí que apresentam o estado da arte aí, né? Que a gente chama na área de hidrologia. Então aí que começou a se conhecer, assim, entender, né? Onde que eram os pontos focais de hidrologia no país, né? Hoje a gente sabe, a UFSC é muito forte hoje, né? Em Florianópolis, mas digamos assim, continua, já é há algum tempo, né? E continua ainda um ponto focal de hidrologia, o IPH, hoje, né, no Rio Grande do Sul, na URGS, né, que é o Instituto de Pesquisas Hidráulicas, digamos, da vanguarda, né, na hidrologia. Mas hoje nós temos diversas universidades, tanto lá no Nordeste, né, aqui na região Sul, né, no Paraná, ali a UFPR e a UFSC aqui também, que não ficam para trás, né. Então, tem profissionais, tem professores muito competentes, né, e também profissionais que estão sendo formados muito competentes, né, nesse segmento em específico, né, na área de recursos hídricos e mais especificamente a hidrologia, hidráulica aplicada, né. E aí, com essa, então, estendendo, né, essa bolsa lá mais para o fim do curso, então, já trabalhando não só com modelo hidrológico, mas começando a se envolver já com um pouco de drenagem urbana, né, também modelos hidráulicos, assim que começou o envolvimento também, então, de fato, com prestação de serviço ali logo depois de estar formado, né? Mas essa, digamos assim, foi o start, né, para logo depois de trabalhar na parte mais acadêmica, então, com cases mais acadêmicos, aí evoluir, né, para as situações reais, né, situações de cotidiano, onde realmente poderiam ser aplicados aqueles conceitos, né, que a gente via em artigos científicos, né, assim por diante. Então, aí, logo que eu me formei, então, acabou que eu já emendei um mestrado na área, mas, claro, trabalhando dentro da engenharia ambiental, né, acabei trabalhando com outra área, fui gerente de um aterro sanitário, tinha um pouquinho de hidrologia, digamos assim, né, porque sempre tem um pouco questão do balanço hídrico lá no caso do aterro, né, mas enfim, era outro foco lá, né, mas em paralelo com o mestrado, então eu tive outras experiências profissionais, mas nunca me afastei da hidrologia, né, em nenhum momento, né, e é isso que me traz até os dias de hoje, né, estando envolvido com a consultoria especializada diretamente relacionada com hidrologia, né, e também esse vínculo com a Defesa Civil do Estado. E hoje tu estás fazendo também o doutorado, né? Quais dificuldades que tu tem encontrado? Muitas vezes a gente nota que o pessoal também comenta bastante na rede social, existe bastante discussão sobre isso, que tem uma certa distância entre o acadêmico e o profissional, né? Quando tu fez o mestrado e fazendo o doutorado, quais dificuldades assim que tu encontra, tanto por questões de aplicações e ao longo do processo aí, que outras dificuldades tu tem encontrado? Sim, sem dúvidas. Isso eu acho que acontece em muitas carreiras, né, em muitas áreas hoje, né, das engenharias, né, como um todo.
Mas falando da hidrologia, né, dos hidrólogos hoje que estão se formando, primeiro que se chama muita atenção, né, quase que antes, né, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, não se imaginava, né, essa força de pessoas se graduando, né, em engenharia, né, no nosso caso, engenharia ambiental. E aí hoje a gente vê quase que não vê não vê as pessoas dizendo que vamos ficar formados só, né, e não vamos partir para a pós-graduação. Por mais que não seja um mestrado, né, as pessoas estão indo para uma pós-graduação, enfim, está se tornando cada vez algo mais comum, né, se assim a gente pode dizer. E acaba que, por um lado, né, parece que acaba aproximando o profissional do acadêmico por conta de ter mais pessoas, né, com mestrado, ter mais pessoas com especializações, enfim, né, que atuam no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo tem alguns resquícios, né, alguns problemas que já são patológicos, assim a gente pode dizer, ou que são da área acadêmica em si, né, que acaba afastando do profissional. Então, algumas pessoas buscam aproximar, né, os dois, e outras até acabam talvez involuntariamente, alguns talvez voluntariamente, né, mas acabam afastando. E o que seriam essas dificuldades, né? Então, falando do mestrado primeiro, né, primeiro ele foi essencial para eu trabalhar no ramo, mas eu não diria que ele é um requisito obrigatório, né? Eu diria que ele é recomendável, obviamente, mas por conta de você precisar dedicar um tempo especificamente para esse assunto, né? Então, o mestrado ele vem nesse sentido, né? Nem todo mundo às vezes tem a oportunidade, né, por estar envolvido com questão profissional, né, e não tem aquele tempo, não tem tanto aquele tempo como um aluno que se dedica somente ao mestrado. Mas era o meu caso, eu acabei me dedicando parcialmente ao mestrado na época, mas por mais que tenha sido parcialmente, a questão da dedicação ali, né, naquele momento em que eu estava voltado para aquilo, foi o diferencial, né, que me trouxe todo um conhecimento diferenciado na área, né, para poder trabalhar com isso especificamente. Então, hoje tem voltando ali então, né, a questão da pergunta, as dificuldades eu entendo como alguns assuntos que são trazidos como monstros assim, né, pro profissional, né, pro profissional aplicar no cotidiano, né? Então, trazendo um exemplo aí, né, direto da hidrologia, por exemplo, utilizar modelos computacionais, né? Ou trabalhar com um pouco de programação, né? A hidrologia, por envolver muita estatística, eu diria que talvez esse é um dos principais motivos, né? E envolver, consequentemente, muita linguagem de programação, né, algoritmos, enfim, isso acaba afastando um pouco, né, alguns engenheiros que não se identificam um pouco com com trabalhar com isso, né, trabalhar com linguagem de programação, e realmente não eu não sou um programador e entendo o básico de programação, mas não precisa se tratar como um monstro, hidrologia, né, por conta disso, né, mas eu entendo que esse talvez é o principal, no caso, né, cada área tem o seu, talvez, maior pedra no sapato aí, né, mas no caso da hidrologia eu traria talvez isso, né, por conta de um receio, né, dos profissionais que não entendem linguagem de programação, né, e acham que, né, pode ser um problema, então, trabalhar na área. Então, isso acaba afastando, né, e aí cria uma grande distância, né, entre o acadêmico e o profissional na área de hidrologia, né, eu diria. Até o podcast passado foi sobre programação. O engenheiro ambiental Luiz Henrique, ele comentou bastante, embora ele não esteja tão inserido na área acadêmica, ele demonstrou ali que facilita bastante, né? Que se tu for fazer todos aqueles cálculos de hidrologia, às vezes tu tem que aplicar várias vezes, várias rodadas, modifica um parâmetro, tu acaba, se tu vai fazer no Excel, tu faz umas planilhas gigantescas. Agora, se tu faz em linguagem de programação, às vezes tu ganha em velocidade, já gera os gráficos tudo automático. Então tem uma certa automatização aí que facilita bastante, né? Com certeza, com certeza. E essa questão às vezes a gente tem lá o software, né, que é o caso hoje, a gente tem modelos hoje, né, que executam alguns passos, né, pulam alguns passos que a gente faria no braço, digamos assim. E primeiro é essencial tu conhecer, saber o que cada botão está fazendo, né? Porque muitas vezes lá o resultado final ele é uma consequência de uma série de passos que tu fez, né?
E se tu não sabe o caminho que tu percorreu até ali, né, tu pode estar, no caso, se for um cliente, né, ou se for para Uhum. um resultado de um produto para um município, se for um resultado para uma indústria, para uma fábrica, né, para um empreendimento, para um loteamento, enfim. A gente já vai falar depois, acredito, sobre isso, Uhum. indicar um nível, a cota de inundação de forma errônea para algum lugar. Você Uhum. pode estar ampliando uma área de risco, muitas vezes, você pode estar reduzindo uma área de risco, então é um assunto extremamente importante, né, pertinente, que deve ser tomado cuidado, né? Então, Uhum. como tu trouxe, talvez até esclarecendo um pouco mais, assim, a ideia não é que programação, né, se refere tanto ao meio acadêmico, muito pelo contrário, né, às vezes é a forma de empreender, né, dentro da engenharia ambiental, mas Uhum. eu vejo muito como um monstro para aqueles que não querem realmente se envolver com isso, né, e aí Sim. acaba afastando, né, da área, né, então entendo um pouco dessa maneira. Uhum. O pessoal tem uma certa bronca com programação. E acho também interessante comentar ali que tu falou de ter que saber o que está apertando os botões, né? Eu acho que nesse sentido o mestrado, o doutorado, a especialização em si, ela agrega bastante, porque às vezes na própria graduação, 5 anos são bastante, mas a coisa passa muito corrida, são muitos temas, então a pós-graduação acaba auxiliando aí para afunilar esse conhecimento, né? Tipo, foco total num tema só, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que só adicionando assim dificuldades, Uhum, talvez, né? Que podem não ser dificuldades para uns, né? Mas podem ser para outros. Outra questão é referências principais do segmento aí, né? São a maioria fora do país, né? Então, sim. mas isso eu acho que é algo talvez generalizado para mais alguns assuntos, onde você quer entender, você quer ouvir da fonte, né, daquele que realmente difundiu o assunto, né, aquele referência no assunto, o cara casca grossa, né, no assunto, Aham. tu tem que ler inglês, né, tu tem que procurar o material em Uhum. inglês, tu tem que estar indo atrás para, enfim, né, tá bem resguardado, né, com aquilo que você quer apresentar, seja para um cliente, né, ou para a universidade, enfim, né, para o teu mestrado, teu doutorado, enfim. Uhum. É, eu acho que vai muito por aí, né, tem Uhum. esse outro ponto importante de trazer. Hoje inglês é fundamental, né? Não dá para fugir dele. E, tipo, saindo um pouco da área acadêmica, dentro da hidrologia, na prestação de serviço, que tu hoje tu tem ali a empresa que atua nessa área, o pessoal, tu vês que existe um ramo específico dentro da hidrologia que o pessoal costuma trabalhar com mais frequência, não? O pessoal trabalha mais com hidrometria, sei lá, com REC-RAS, HMS. Ah, sim. Acho que a gente pode falar aí de muitas. A hidrologia acaba sendo bem ampla, né? Mas Uhum. pode focar em algumas coisas, pode trabalhar com Sim. um pouco de cada um, né? Tu pode ser especialista mais em uma coisa que outra, né? Mas é importante Uhum. ter a visão geral, né, dela. Sim. Então, eu diria que assim, a gente pode dividir em hidrologia superficial, né, hidrogeologia, né, Uhum. e acaba trabalhando muito com geólogos, né, por conta de Uhum. algumas questões de atribuição. Isso não vai ser o assunto do nosso podcast de hoje, né, mas é um Uhum. assunto bem discutido, acredito, dentro da associação. Uhum. E então envolve um pouco de trabalho multidisciplinar na hidrologia, por exemplo. A sociohidrologia é um termo bem meio pode parecer meio esquisito até, mas é um termo bem atual, nível mundial, assim, né? Uhum. Sociohidrologia, bastante divulgado pelo professor Massato, bem conhecido em Sim. hidrologia aí no Brasil, e ele traz muito esse termo para, enfim, né, o envolvimento da população para com dados hidrológicos, né, para com coleta de dados, para com auxílio, né, em Uhum. respostas aí, principalmente aí já trazendo, né, um pouco para aquilo que eu trabalho hoje, né, com avaliação de áreas de risco, né, Uhum. resposta a desastres e assim por diante, mas sociohidrologia é bastante importante nesse sentido. Hidrologia aplicada, né, que aí vai trazer a gente para a hidráulica, né, Sim. não tem como não falar de um sem falar do outro, né? Então a gente aplica alguns conceitos de hidrologia, né, para a gente ter o output, né, uma saída ali. Então a hidrologia é o input, né, entrada para a hidráulica, né, para a gente fazer projetos de drenagem, né, drenagem urbana, macrodrenagem, microdrenagem, enfim, né? Então um é extremamente dependente do outro.
E aí também mudanças climáticas dá para a gente trazer como uma área, né? Riscos e desastres que eu comentei já. A própria hidrometria, né? Medição de vazão em rios, sejam de arroios, né? Rios de porte menor ou grandes rios, né? A hidrometria, a topobatimetria, são todos segmentos aí que os engenheiros ambientais, né? Dentro da hidrologia, um pouquinho de hidrologia vai ter em cada um desses segmentos, né? E pode-se atuar, né? E aí, já falando um pouco de serviços que a gente presta um pouco ali, mas também de maneira geral, eu acho que a gente pode dividir em grandes áreas, né? Então, que eu já falei, né? Estudos hidrológicos, estudos hidráulicos, né? Estudos geológicos, hidrogeológicos, então, trabalhando um pouco mais com a questão de águas subterrâneas, né? Solo freático, aquífero, né? Envolve um pouco de conhecimento de geologia, então, por isso, né, eu trabalho com geólogo muitas vezes. Estudos voltados aí para outorga de recursos hídricos, então, trabalho hoje com SDE, né, para outorga, seja para qual for o uso, né, hoje é importantíssimo essa questão essa interface com a questão da outorga para uso, né, seja consultivo, não consultivo, enfim. Estudos de potenciais hidrelétricos, acho que a hidrologia, ela hoje, né, ela está como, talvez é a hype da hidrologia, né, trabalhar com aproveitamentos aí de potenciais hidrelétricos que PCH, CGHs, né, a gente sabe que hoje é foco de muito investimento no país, né, é a maior fonte, talvez, né, é a nossa maior fonte, né, de energia e energia renovável, então o pessoal investe com força nessa área, né? E aí tá um ramo, um segmento aí que com certeza é interessante, né, para o engenheiro ambiental estar inserido. E nesse caso, né, como hidrólogo, aí tu acaba tendo além da questão ambiental, né, toda, também esse viés, né, mais de aproveitamento hidrelétrico, né, que seria aproveitar uma queda, né, uma vazão de um rio, né, para se ter ali uma geração de energia, né? E ainda tem, então, como eu já comentei, hidrometria e topobatimetria, então já voltado mais para serviços de topografia, né? Você ter a medição da calha exata ali, né? Seja com o método tradicional, aí, com uma estação total, né? Você com prisma, enfim, você fazer lá, usar o GPS, o RTK, enfim, para você coletar informações da calha do rio e também das margens, né? Ou então usar sonares hoje que a gente tem, né? Os sensores ADCPs, né? E aí, por meio do efeito Doppler, né? Acaba conseguindo coletar informações do fundo da calha do rio e também mede vazão, em alguns casos, com o ecobatímetro, né? Para gerar informação para um outro tipo de serviço, né? Que eu vou trazer aqui, que é a modelagem ambiental, né? Modelagem ambiental como um todo, eu trago como modelagem ambiental porque dentro dela pode estar aí modelagem hidrológica, modelagem hidráulica, né? Modelagem de sedimentos, né? A hidrossedimentologia, né? Foi uma área que eu acabei não comentando. Então, dentro de modelagem, né? Que talvez hoje é aquilo que a gente foca, porque é um serviço bem especializado lá dentro da HRA e também até dentro da Defesa Civil e os órgãos como um todo, né? Os especialistas, os pesquisadores que trabalham em órgãos hoje como a CEMADEM, né? CPRM, os softwares de modelagem hoje de hidrologia e hidráulica, eles estão cada vez mais difundidos, né? Sim. Tanto no mundo e agora, né, se espalhando aí pelo país, né? Então, enfim, existem diversas interfaces com softwares já conhecidos, né, com softwares de geoprocessamento, como ArcGIS, QGIS, AutoCAD, Civil 3D, né? Então, acaba que essas interfaces, conseguindo utilizar, né, softwares que têm propósitos diferentes, mas que podem ser utilizados em conjunto, né, para um trabalho em específico, acaba difundindo ainda mais, né? Tu comentou aí do geoprocessamento, alguns softwares de geoprocessamento, né? Querendo ou não, também é outra, vamos dizer, outra bagagem de conhecimento que o profissional tem que ter conhecimento, né? Sem dúvidas. Para estar tanto mexendo no próprio SIG em si, né? Quanto nos softwares de modelagem, né? Isso mesmo. É outra tendência hoje, né? Os softwares de modelagens acabam tendo alguns módulos, né, embutidos neles de SIG, né? De GIS.
Então, alguns deles, como o próprio mais famoso aí, né, o RecRAS, ele tem um módulo que é o RAS Mapper, né, onde tu consegue fazer com ele diversas coisas que antes tu fazia só num software de SIG, né, anterior a esse processo de modelagem, e tu precisava trazer ele pronto, né, para dentro do modelo hidráulico, nesse caso, né. Então, o SIG ele acaba sendo tão importante que ele não é, ele acaba sendo importante tanto sendo utilizado de fora do modelo como de dentro, né? Porque Uhum. os modelos eles continuam limitados em algumas questões, porque o foco é a modelagem hidráulica nesse caso, né? Não ter todas as ferramentas de SIG, muitas vezes não vai ter aquilo que tu precisa utilizar, né? Dentro do modelo, aí tu vai ter que voltar, né? Ter o recurso lá do SIG, né? Antes de fazer essa troca, né, de dados entre um e outro, né? Então, essa interface. Então, sem dúvidas, é imprescindível, né, para hoje, para você elaborar laudos hidrológicos, hidrogeológicos, enfim, para entregar para os clientes, né? Ou então gerar um produto para o município, né, para o estado, enfim, como um todo. É imprescindível trabalhar com SIG, né? Uhum. E aí acaba trazendo aí outros softwares famosos, como o próprio R, o MATLAB, enfim, né, são softwares aí mais voltados para scripts, programação, mas que vão gerar, né, inputs para poder usar no SIG, né, ou Uhum. então até nos modelos, né, hidrológicos e hidráulicos. Uhum. Ali tu comentou a parte de desenvolvimento de produtos, mapas ali para municípios. Então, querendo ou não, também a hidrologia auxilia aí na parte de gestão de território, né? Parte de gestão de bacias. Tu tens participado de algum, ou visto, né? Como é que é realizada essa gestão hoje, aí ao longo da tua carreira? Como é que o pessoal tem desenvolvido essas atividades? Ah, sim. A gestão do território, na verdade, tem uma série de inputs para ela que são fundamentais, né? Hoje a gente vê sendo discutido, foi discutido, né? Vem sendo discutido até dentro do Estatuto da Cidade, né? O que se deve levar em conta no planejamento de um plano diretor, né? E, e aí vem a hidrologia para indicar principalmente, né? No caso da hidrologia, áreas de risco, né? Então Uhum. você entender que alguns locais, né, estão sujeitos a desastres com uma certa recorrência, né, a gente traz até o termo, né, de período de recorrência, né, o tempo de retorno, enfim, Sim. as pessoas conhecem com diferentes nomes, mas tem uma recorrência para aquele local, né, e essa recorrência acaba, pode ser pequena, né, de 2 em 2 anos, né, de 5 em 5 anos, enfim, né, é uma questão estatística, mas Uhum. se tem uma recorrência alta, né, então você precisa, né, que a população esteja longe daquele local, né. E a gente sabe que muitas vezes não é o que acontece hoje, né, Uhum. mas a gente já pode atuar daí na gestão do território com duas formas, de duas formas, né, com medidas mitigadoras aí de cunho estrutural, né, ou não estrutural, né. Então pode ser medidas estruturais aí como hoje a gente tem algumas no Vale do Itajaí, né, e são previstas algumas outras ainda, Uhum. mas são barragens de contenção de cheias, né, diques, extravasores, alargamentos de calha, né, todas essas obras aí extremamente vultuosas, se assim a gente pode dizer, Uhum. elas influenciam, né, no comportamento daquele rio específico, daquela bacia hidrográfica específica, para que uma população, né, possa morar num determinado local, né, que é uma área de risco, né, que tem uma recorrência alta a inundações, por exemplo. Uhum. Pode ser deslizamento, pode ser outras coisas, né, mas falando de hidrologia um pouco inundações nesse caso, né. Uhum. E aí essa é uma questão importante, né, o excesso hídrico, né, então que aí vai estar completamente correlacionado com a gestão do território, né, você estabelecer locais que são áreas de risco para inundação, e também do que a gente vive aí já há mais de 2 anos, né, que é a estiagem, né, estiagem Sim. hidrológica aí, severa já, a gente está finalizando o mês de junho, né, de 2021, e está completando 2 anos, né, está de aniversário aí, Uhum. esse período com grandes ausências de precipitação, né, onde a gente sabe que é no oeste, né, que isso já acontece com uma recorrência muito maior, né. Hoje o leste, né, e o centro do estado também não sofre tanto com isso, que com as últimas chuvas tiveram um pouco, deu uma amenizada, digamos assim, né, mas o oeste ele sente muito mais, né, ele já acontece com uma certa recorrência, mas
ainda mais, né, agora por conta desse período longo, né, sem precipitação, né, acima da média, né, que a gente traz aí uma forma de visualização mensal, né, então acima da média. Uhum. E até eu assisti um webinar, né, foi na semana passada, sobre a questão da gestão da água em Curitiba, né, que sofreu bastante com o rodízio, né. A gente sabe lá que é uma metrópole com mais de 6 milhões de habitantes lá, lá é a bacia do Alto Iguaçu, né, sofreu, assim como Santa Catarina toda, sofreu com a questão da estiagem, teve o auge mais no meio do ano passado, né, foi em maio, junho de 2020, onde eles tiveram que entrar com um rodízio severo, né, a população teve que ficar, diferentes bairros, né, do município ficavam sem água, né, o Uhum. pessoal tinha que lidar com aquela água que ficava na caixa d'água deles por 2 dias, né, não tinha água mesmo. E, enfim, eles mostraram os resultados, foram resultados, assim, impressionantes, a forma como eles trabalharam firme, né, lá no caso o pessoal da Sanepar, né, Uhum. e o resultado que deu, né, nos volumes dos reservatórios, que seriam muito piores hoje, né, se eles não tivessem feito essas medidas. Enfim, o impacto, então, né, de estar preparado para uma situação de crise, primeiro, né, e também um assunto importante que foi trazido é que existe uma régua lá próximo do município de União da Vitória, lá que fica no Paraná, e Porto União, que fica em Santa Catarina, então bem na divisa ali dos estados, onde tem uma régua que registra nível do rio, lá, Rio Iguaçu, desde 1930, né? Uhum. E aí o déficit que foi encontrado, né, na situação agora em 2020, ele, desses 90 anos de registro, né, ele foi o maior déficit hídrico, né? Então, a gente tem poucos locais, né, com registro tão antigo assim, claro, isso perto da nossa, perto da vida humana também, Sim, era geológica ainda muito menos, não é nada, né, sim. mas enfim, até da humana é muito pouco, né, mas para nós da hidrologia a gente se apega muito, chega próximo de 100 Sim. anos de dados, né, é bastante coisa, né, a gente está Uhum. acostumado a trabalhar com 20, 30 anos de dados, e ter uma informação dessa, né, 2020 foi enfim, eles chegaram numa probabilidade lá desse evento acontecer menos de 1%, né, de chance de acontecer esse evento que aconteceu, né, dessa ausência de precipitação. E, e aí acontecer tudo isso, né? Uhum. Então, é bem marcante. Então, outro exemplo, né, influencia muito na gestão do território, né, enfim, deve se atentar, né, todo Uhum. esse gerenciamento, né, Sim. principalmente os planos diretores dos municípios, né, precisam se atentar mais a estudos hidrológicos, né, a todos os resultados que podem sair, né, da aplicação desses conceitos, muitas vezes não são Uhum. aproveitados. Essa questão da parte de crise hídrica, acho que tem até um documentário do Netflix, aquele. É um seriado que tem vários. Cada episódio ele explica um certo tema, né? E daí tem um lá explicando a crise da água, crise hídrica. E, vamos dizer, em 20, 30 minutos ele consegue condensar bem qual é o problema da questão da falta de água, né? Então é um documentário bem interessante aí que o pessoal pode estar assistindo depois. Ah, bacana. Vou assistir esse, eu não Isso assisti aí ainda. vale a pena. E tu comentou ali da questão de séries históricas. Ter conhecimento também da parte de mudanças climáticas é interessante, né? Porque tu tem que ter, como tu comentou ali, a gente está há quase 2 anos aí abaixo da média, né? Então tu tem que, talvez todo o conhecimento dessa parte de climatologia e mudanças climáticas auxiliem para não prever o futuro, mas planejar o futuro em função dos diferentes cenários que podem ter, né? Sim, com certeza. Hoje, dentro lá da Defesa Civil do Estado, a hidrologia ela trabalha muito dependente e tem que ser, né, Uhum. com o pessoal da meteorologia, né? A gente tem um pessoal extremamente capacitado, né, meteorologistas que ah, ficam disponíveis, né, 24 horas a serviço do Estado e os produtos que são gerados, né, a partir da meteorologia a gente traz daí, né, para dentro da hidrologia para estudar, né, essas saídas, digamos assim, né, Uhum. dos eventos que são esperados. Então, mas falando de mudanças climáticas, então tem muita relação também com o que eu falei anteriormente ali, né, do histórico ali. Então, a gente vive um momento, né, de ausência de precipitação,
mas tem toda uma questão, né, de agravamento, né, por parte do ser humano, que a gente sabe, da questão do aumento do escoamento superficial, né, da chuva efetiva por conta de mais impermeabilização do solo, né, então um uso do solo extremamente diferente daquele que era 30 anos atrás, né. Então, o segundo evento, né, de escassez que a gente tem maior depois desse do ano passado, de 2020, foi lá em 85, né, logo depois das grandes cheias de 83, 84, 85 foi um ano extremamente seco, né. E ele, enfim, em termos de déficit, ele acabou sendo metade até do que 2020 aconteceu. Mas tu imagina, além de toda essa questão do evento em si, né, tu ainda tem o agravamento, né, dessa questão humana mesmo, né? Então, a influência disso nos ciclos hidrológicos, né, seja numa escala macro, né, e numa escala micro, que é hoje o que acaba tendo bastante polêmica em torno desses assuntos, né, influencia na microescala, né, é um efeito de microescala só? Não, é um efeito macro que influencia a microescala, enfim, né, não vou entrar tanto nesse assunto, mas com certeza a hidrologia está muito correlacionada com mudanças climáticas, né, a meteorologia em si, ela aponta sempre trimestralmente, né? Hoje a gente tem, assim, para eventos especificamente, para mensurar, nos próximos 3 dias, né? Com maior grau de certeza, assim, né? Sempre tem incerteza envolvida, né? Mas 3 dias. Consegue estender um pouco, consegue para 15 dias, né? Para entender como vai ser o comportamento, né? De maneira geral, na região. E aí, depois de 15 dias, aí realmente já começam a se criar muitas hipóteses, né? A meteorologia ainda consegue até avançar trimestralmente, né? Diversas entidades aí do estado se reúnem mensalmente no final do mês para dizer, né, o que vai acontecer no próximo trimestre, né? Eles sempre atualizam, vai chover abaixo da média, né? Vai chover a média, vai chover acima da média, e daí para as partes do estado, né, especificamente. E aí tudo é correlacionado muitas vezes com alguma influência, né, que se espera, que se entende que tem, né, muitas vezes das mudanças climáticas, né, do globo, né. Então, é um assunto bem pertinente, né, e está sempre presente dentro da hidrologia. Tu comentou ali que tem os profissionais ali, meteorologistas, que auxiliam o governo do estado, defesa civil. Tu tem atuado da mesma forma ali como hidrólogo para defesa civil? Tem enfocado em alguma coisa específica, tipo áreas de risco? Como é que tem sido o teu trabalho com eles? Então, o trabalho na defesa civil em si, né, a gente acaba tendo várias vertentes, né, o objetivo é sempre o apoio aos municípios, né, com questão dos eventos, mas muitas vezes as pessoas acham que a defesa civil trabalha só no desastre, né, isso acaba sendo a cara da defesa civil, né, tá atuando ali na resposta ao desastre, né, mas na verdade nós temos hoje 2 setores maiores dentro da defesa civil, que o setor de gestão de risco, né, e gestão de desastre, né. Então, gestão de desastre, ele tem que estar preparado, né, para responder, né, que nada mais é que a obrigação, né, do Estado, do governo, como um todo, responder, né, quando o evento acontece. Agora, o setor de gestão de risco, né, que é aquele que a gente se insere, né, os meteorologistas, os hidrólogos, né, é muito importante, né. Então, trabalhar, tem ainda preparação, prevenção, tem todo o ciclo, né, de defesa civil, mas falando especificamente do setor de gestão de risco, onde se insere o hidrólogo, então hoje nós atuamos aí, vou dividir aqui em algumas frentes, né, tem um produto bem famoso que partiu da gente aí, uma parceria com SDE, com as agências reguladoras do estado, né, com as companhias, como a Casan e a SAMAIS dos municípios, onde foi gerado o Boletim Hidrometeorológico Integrado, né? Nada mais é do que um raio-x do estado, né, dos municípios, tanto em termos de hidrologia, né, hoje a gente já não tem todos os rios do estado monitorados, né, em termos quantitativos, mas aqueles que se encontram monitorados, as bacias monitoradas, então esse boletim ele traz um raio-x, né, ele é publicado quinzenalmente hoje, em função da crise hídrica, né, quando não se está em crise hídrica, ele é publicado mensalmente, né, e como a gente está vivendo uma crise hídrica, a gente publica ele quinzenalmente, né, ele é atualizado. E além desse raio-x de hidrologia, né, muito assessorado pelo pessoal da SDE, que tem apoio da EPAGRE, né, com toda a rede hidrometeorológica deles, também tem a questão do raio-x da gestão da água, né, que é as agências reguladoras, né, como as mais famosas, a ARES, a ARESC, né, e tem outras regiões do estado, que fazem essa fiscalização das companhias, né, como
a Casan está presente hoje, né? Ainda antes dessa mudança agora do marco do saneamento, né? A Casan que atua muito nos municípios e o ISAMAIS, né? Uhum. Então, a gente tem um raio-x dessas duas coisas principais. Então, isso é um trabalho, ele acabou entrando, né, na questão operacional da Defesa Civil, né? Então, entra muito essa questão de prevenção, né, gestão de risco. Outras atividades, né, são também, a gente faz muito parecer, vistorias em municípios, agora falando da estiagem, para a entrega de reservatórios, né, em regiões que realmente estão sofrendo com isso, lá no oeste, né? Então, a gente faz o dimensionamento todo para comunidades ali, para dar um resguardo técnico, né, e jurídico para que o governo do estado possa, né, ceder, por exemplo, né, reservatórios, mas também tem outras formas, né, de governo do auxílio, como, além dos reservatórios, tá atuando com diesel, por exemplo, né, os caminhões-pipa, enfim, né, algumas outras ações aí de ajuda humanitária. Mas a gente dá o suporte na questão técnica, né, dimensionando a tal volume, né, por essa quantidade de pessoas, né, enfim, essa é uma outra atuação. Tem a questão das barragens no Vale do Itajaí, que hoje elas são operadas pela Defesa Civil, né, então são nossa responsabilidade lá, e eu participo ali ativamente na questão da operação delas, né, quando os eventos acontecem, quando que se deve abrir as comportas, né, fechar as comportas, tem toda a pressão, não só política, mas também da população, né, o pessoal fica bem nervoso, né, que fecha a comporta, abre a comporta, enfim. Então, são situações bem peculiares, e também tem um setor de hoje, a gente pode dizer assim, de vanguarda. A Defesa Civil ela já é referência no país, né, a Defesa Civil de Santa Catarina, mas ela está na vanguarda, digamos assim, atuando com um software, né, de uma empresa contratada pela Defesa Civil do Estado, que é um software que apresenta a situação e a previsão, né, de eventos hidrológicos críticos a partir dos modelos meteorológicos, né, aqueles que os meteorologistas avaliam. Então, ele traz todo o monitoramento de situação do estado, como muitos sistemas podem ser encontrados hoje, né, o próprio CEMADEM, né, a própria Agência Nacional das Águas, né, e diversos outros órgãos apresentam software, enfim, sistemas, né, que apresentam, né, a situação dos níveis dos rios, por exemplo, né, naquele momento no estado. E esse sistema que está sendo desenvolvido dentro da Defesa Civil, ele acaba trazendo também boletins diários, né, que atualizam aí essas previsões para os próximos 3 dias, para os próximos 15 dias, em 35 pontos, né, que foram classificados como os principais 35 pontos, aí, municípios, no caso, né, 35 bacias, que sofrem mais com o evento de inundação gradual no estado, e esse sistema ele faz a previsão, né, desses eventos hidrológicos críticos, e a gente está atuando ali sempre porque está na vanguarda, na verdade, né? Ninguém acaba se arriscando muito em trabalhar com previsão de um sistema operacional por conta das diversas incertezas dos modelos meteorológicos, né? Então, todo esse trabalho de calibração, né, de estar respondendo corretamente as bacias, né, cada bacia com a sua peculiaridade. Tem uma bacia, por exemplo, lá em Camboriú, que é uma bacia de resposta rápida, né? A bacia lá de Canoinhas, que é uma bacia de resposta um pouco mais lenta, porque é uma bacia grande, né? Então, tem todas as peculiaridades que precisam estar implícitas, né, que são modelos hidrológicos e hidráulicos que estão sendo rodados nesses sistemas, né, trazendo informações de situação e de previsão, né? Então, essa talvez é uma das principais atividades, como monitoramento hidrológico, né, que acaba sendo a gerência de monitoramento hidrológico inserida dentro da Defesa Civil. E, enfim, essas são algumas das atividades, né, mas existe muita questão de apoio aos municípios em projetos de drenagem, né. Isso talvez bastante recorrência, né? Os municípios precisam de auxílio, porque não tem profissionais, muitas vezes, ou não tem condições de contratar empresas, né, para que possam dar um apoio, pelo menos uma recomendação, né, de como avançar, municípios pequenos aí principalmente. Sim. Então, tem todas essas atividades, né, dentro daquilo que a gente trabalha hoje, né? Tu comentou algumas das funções, mas, poxa, é bastante coisa isso aí. Não, É bastante coisa. E muitas vezes cada um desses daí é um profissional específico que acabou se especializando para estar trazendo aquela resposta, né? E acho que agora saindo um pouco da hidrologia, eu estava lendo o teu currículo, tu tem um trabalho com realidade aumentada. Tu poderia comentar um pouco, eu acho que é interessante. Foge um pouco da engenharia ambiental, mas
é uma ferramenta interessante para o pessoal da engenharia ambiental como um todo, né? Se pudesse comentar um pouco sobre esse trabalho teu com realidade aumentada. Com certeza. Fico muito entusiasmado, inclusive, de tratar desse assunto, né? Na verdade, acho que até para a gente falar de realidade aumentada, que não está acostumado com esse termo, né? A gente pode começar pela realidade virtual, né? Sim, Que nada mais é hoje, né? Acho que a principal forma de lembrar do que se trata, né? A gente fala de realidade virtual, a gente fala muitas vezes, já remete direto aos games, né? E é sim. aquele setor onde ele está extremamente aquecido, né? Tem muito investimento nessa área e com certeza é nessa área onde se desenvolveu primeiro, né? Esse tipo de tecnologia. E esses óculos de VR, na verdade, que a gente conhece mais o termo em inglês, né? De Virtual Reality, que seria realidade virtual, nada mais é do que um ambiente, né, virtual, né? Então você coloca, por exemplo, por meio de uma plataforma, aí, de um tablet, né, ou de um celular, enfim, né, com os aplicativos que a gente tem hoje diversos aí, né, Play Store, App Store da vida, você tem a condição ali, então, na realidade virtual, tu tá num ambiente virtual, né, e tu observa objetos virtuais, né, nada mais é que um game ali, né, que você interage, né. Então, esse é um ambiente de realidade virtual, né? E o que é o ambiente de realidade aumentada? Ele nada mais é do que você inserir esses objetos virtuais, né, no mundo real, né? Então, por isso que acabou se trazendo esse termo, né? Se tu olhar aí toda a questão bibliográfica, na verdade, vem com outro termo antes, né? Chamavam de mixed reality, né? A realidade mista, na verdade, mas é um termo mais bastante difundido, a realidade aumentada, que tu coloca objetos virtuais no mundo real, né? Então, o maior exemplo que tem hoje, talvez mais difundido nos games aí, é o jogo do Pokémon Go, por exemplo, né? O pessoal sai caçar Pokémon aí nos celulares, né? E vê os Pokémons, enfim, em cima de uma mesa, né? Em cima de um carro, né? Consegue ter toda essa interface, tu consegue ver, né? Essa interação, né? E aí alguns conceitos importantes, né? Já falando de realidade aumentada, que tem que acontecer essa interação, né, entre o objeto virtual e a realidade, né? Por exemplo, o objeto virtual precisa bater numa porta, por exemplo, né? Que é real. Então essa interação precisa acontecer, ela precisa acontecer em tempo real, né? Esse é outro conceito importante. É, e e essas duas questões, então, interação em tempo real, né? Com isso você consegue, então, ter várias aplicações, né? E aí é assim que eu trouxe esse tipo de tecnologia para dentro da nossa área, né? Que é mais especificamente trabalhando dentro do meu doutorado, já é mais voltado para planejamento territorial, né? Então já trabalhando com desastres, né? E aí vem o evento de inundação, né? Voltamos aí ao desastre que é bem recorrente, né? E apesar de ser uma tecnologia bastante difundida e bastante já avançada em alguns segmentos, no nosso ramo, né, ela é bastante, né, embrionária, assim a gente pode dizer, né? Então a gente tem poucas aplicações na área, né? E aí o objetivo do doutorado é justamente esse, né? A gente está fazendo uma aplicação aí, tanto em escala aí já de maquete, como em escala real mesmo, né? Então, o que é a ideia? É o tomador de decisão, né? Então, vamos lá, um prefeito, né? Lá na sua cidade. Para ele é muito técnico, o engenheiro ambiental, ir lá e dizer por um tempo de retorno aqui de 5 anos, de 10 anos, né? Essa água desse rio aqui, ele chega aqui na sua canela, né? Aqui no seu joelho, né? Nessa altura desse muro, dessa casa, né? Isso fica muito, enfim, pode ficar muito claro para os técnicos muitas vezes, né? Mas a possibilidade de visualizar isso, né? Em tempo real ali, né? Você mostrar, né? Então, nada mais é que um output, uma saída de um modelo hidráulico, do modelo hidrológico, depois do hidráulico, né? Então, é visualizar esse produto em realidade aumentada, né? E o tomador de decisão ele vai conseguir ver, né, essa água batendo ali no joelho dele, por exemplo, né? Ou batendo ali no muro daquela casa, né? Ou subindo por cima do carro, né? Hoje, a BBC, enfim, esses grandes players aí de comunicação, eles usam muito esses artifícios, né? Para mostrar poder mostrar eventos, por exemplo, né? O Japão usa muito isso, né? O Japão, ocorrem muitos desastres lá, eles trazem muito esse uso da realidade aumentada para mostrar o que aconteceria, por exemplo, num terremoto, né? Enfim, né? E aí eles conseguem ir parametrizando isso, que é essa ideia, né? Eu posso parametrizar
colocar, por exemplo, uma cota, né? Eu parametrizar tal cota, né? Vai atingir tal local, né? E assim por diante, né? Então, essa é a ideia da aplicação, né? Da realidade aumentada na prevenção de desastres, né? E enfim, né? Na área de gestão de risco também. Né? É uma novidade no segmento, assim. É bem interessante, facilita aí para conscientizar o pessoal, né? Ver a água no pescoço ali é outra coisa, né? Tu, é, Sem tu, comen- dúvidas. tu comentou do Japão ali, eu lembro, se eu não me engano, eu acho que é a prefeitura de Hyogo, e não lembro agora exatamente qual é a cidade, que eles têm, não é realidade aumentada, mas eles têm ali um SIG, que tu consegue visualizar pontos onde tem possível áreas de risco, né, deslizamento, inundação, e nos locais onde tem inundação, tu consegue clicar e ver um vídeo da água subindo naquele local, tipo, tem uma foto do local e tu vê a água subindo. Então, eu acho que esse tipo de auxílio aí na conscientização acaba se tornando fundamental e facilita aí a comunicação. Legal, é fundamental mesmo. Acho Uhum. que a aplicação disso, ela está mais no Oriente lá ainda, né? Mas tem alguns trabalhos no Ocidente aqui na Inglaterra, né? Mais difundidos, Uhum. na verdade, na Inglaterra, de profissionais trabalhando com isso, né? Para, por exemplo, avaliar a influência de um dispositivo hidráulico. Então, pode ser uma ponte, né? Colocar uma ponte, ela vai estrangular um rio, né? A gente Uhum. avalia isso hoje com o modelo hidráulico, né? Mas você poder visualizar isso, né, em tempo real, no local, né? Imagina, então, o poder disso, né, para um tomador de decisão. Uhum. Tem um potencial bastante interessante. Não, temos muito para andar aí, mas é bem importante ter o pessoal aí fazendo essa parte da pesquisa. E, Vitor, então, para encerrar aí o nosso podcast, a nossa conversa, antes de encerrar, também agradecer novamente, né? E quiser deixar aí uma mensagem para o pessoal que quer trabalhar com hidrologia, deixar teus contatos aí, onde o pessoal pode te seguir na rede social, para estar acompanhando o teu trabalho. Então, Ah, contigo. bacana. Obrigado, Fernando. Bom, acho que primeiro é importante falar de alguns. A gente tem alguns eventos aí próximos acontecendo, então acho que é sempre Uhum. importante falar, o pessoal está acompanhando. Primeiro, falando da Defesa Civil, ali a gente vai ter uma live que vai acontecer nessa sexta-feira, dia 2 de julho, né? Que vai estar falando aí sobre tendências, impactos e operação para o próximo trimestre, né? Então, vai estar falando lá o Murilo Freta, que é um meteorologista-chefe que trabalha na Defesa Civil do Estado, né? Eu vou estar Uhum. falando um pouco da parte de hidrologia, né, como hidrólogo responsável lá. E aí também o diretor de gestão de desastres vai estar falando também um pouco da atividade, né, da resposta em si. Então vão ser 3 palestras, né, vai ter uma mediação, vai estar disponível para perguntas, né, em tempo real, vai acontecer no YouTube. E aí vai acontecer nessa sexta-feira, 2 de julho, às 15 horas, né, quem não puder, por conta do horário, né, participar, vai ficar gravado também no canal da Defesa Civil, né, Defesa Civil SC, em todas as mídias aí, Uhum. YouTube, Instagram, né, Twitter, Defesa Civil SC. Né? E outro evento aí, falando um pouco da HRA, da Hidrológica Research Associates, a gente está lançando aí, a gente já teve um curso de Hack HMS que está disponível na plataforma Hotmart, né? Já estou um tempo aí para passar para o Fernando mais informações, a gente Uhum. vai bolar um desconto aí bem bacana para o associado da CIAMB, né? E aí o curso de Hack HMS, na verdade, ele já está pronto, já está disponível lá, mas a novidade é o curso de Hack RAS, né? Que assim, a gente vai, sinceramente, vai ser um valor bem acessível, que hoje os cursos voltados para esses modelos muito específicos, eles são extremamente caros, né? Acima de R$ 1.000 as inscrições, Uhum. e a gente vai buscar tornar esses valores bem acessíveis, não só o curso, o valor normal, assim como já com desconto para os associados da CIAMB, né? Uhum. E, enfim, depois acho que a gente pode estar deixando disponível o link, né, para o pessoal estar Sim, acessando. o Mas site da CIAMB. isso, mas é dentro desse segmento, né? E aí já Uhum. falando como que podem me encontrar aí, então, as principais atividades profissionais, na verdade, eu não publico tanto no meu perfil pessoal, é mais dentro da própria Defesa Civil ou então na HRA, né? Podem seguir lá no Instagram, HRAENG, né?
que é HRA Engenharia, e, enfim, no LinkedIn, né? São as plataformas que a gente mais usa lá, LinkedIn e Instagram. E acho que eu espero, né, poder ter auxiliado aí, a trazer um pouco desse assunto que eu amo, né, e poderia estar falando por horas aqui, né, sobre hidrologia, que realmente eu me encontrei com essa área. Então, aqueles que têm interesse em seguir nessa área, eu deixo meu contato à disposição aí, né, podem me procurar, não sei se vai ficar na descrição aqui do podcast, enfim, mas vocês podem estar me procurando aí, né, Victor Luiz Padilha, no nome completo. Tanto na Defesa Civil como na HRA, eu vou estar sempre à disposição, né, para estar falando e para estar difundindo esse assunto, né, porque eu acho que, como a gente conversou aqui, né, é um assunto hoje que muitas vezes o pessoal trata aí como, fica muito afastado, né, trata a hidrologia muito com o assunto acadêmico, quando na verdade ela é extremamente, né, aplicável, né, extremamente possível de se ver aplicada aí no âmbito profissional, né, e principal, né, trazendo aí, né, um desenvolvimento, né, contribuindo aí com o desenvolvimento dos municípios, do estado, né, como um todo, e aí como um profissional de engenharia ambiental, né, podendo auxiliar, né, nesse segmento. Então, mais uma vez, eu queria agradecer, né, o espaço para poder estar falando sobre esse assunto que eu gosto muito, né, eu já falei um pouco dos contatos que eu deixo à disposição aí, e agradeço, Fernando, pelo convite. Nós que agradecemos, Victor. Então, pessoal, até mais. Será que vai inundar? Até qual cota a água vai subir? Essas são algumas perguntas que podem ser respondidas por meio de modelos hidrológicos e modelos hidráulicos. A HRA Engenharia e Meio Ambiente tem profissionais habilitados para realizar inúmeras formas de modelagem ambiental, para auxiliar nas tomadas de decisões e garantir melhores resultados na gestão territorial. Confira mais no site hraeng.com.br ou no Instagram hraeng.amb. E chegamos ao fim do nosso podcast. Agradecemos a você pela atenção e ficaremos gratos se você nos ajudar a divulgá-lo. Esperamos você no nosso próximo episódio. Até a próxima!